A alegria cristã é um dever. Nós lemos no 3º capítulo de Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fui fariseu. 6. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. 8. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. 9. Seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. 10. Para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte. 11. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante. 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. 15. Pelo que todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento, e, se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. 16. Mas, naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. 17. Irmãos, sede meus imitadores, e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. 18. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Deus havia virado a página de tristeza da doença que quase havia levado Epafrodito à morte, curando-o. O retorno de Epafrodito a Filipos em plena saúde seria uma clara demonstração do cuidado e da misericórdia de Deus para com seu povo, e isto deveria ser reconhecido como motivo de grande alegria para a igreja. Como Deus havia virado a página de tristeza, eles também deveriam virá-la e se alegrarem no Senhor, conforme Paulo lhes exortou logo no 1º versículo deste capítulo. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Paulo disse que o fato de os filipenses se regozijarem no Senhor lhes daria segurança, porque a alegria no Senhor é a nossa força, e nos mantém firmes e seguros na fé, diante das tribulações. Eles deveriam aprender a estarem contentes em toda e qualquer situação, porque é assim fazendo, que não somos removidos pelas provações e tribulações da nossa firmeza em Cristo. É a fé que vence o mundo. É a graça que nos dá força para viver na fé. Logo, os filipenses deveriam se acautelar contra a pregação dos judaizantes, que ainda era muito forte naquela época contra a Igreja de Cristo. Eles alegavam que tudo quanto uma pessoa necessitava fazer para ser salva era se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés. Eles negavam que alguém pudesse ser salvo e crescer espiritualmente somente pela fé em Cristo, confiando no trabalho da sua graça. Eles afirmavam que salvação é segundo o mérito do homem e não segundo o mérito de Cristo, ou seja, que alguém é salvo por guardar as obras da lei, e não pela justiça de Cristo, que recebemos pela fé. A verdadeira conversão que traz salvação é aquela que é do coração, que transforma o coração de pedra em coração de carne, e não a circuncisão do prepúcio que os judaizantes pregavam, como se vê no verso 2 deste 3º capítulo de Filipenses. Paulo alertou também os filipenses a se acautelarem daqueles que ele chamou de cães e de maus obreiros neste mesmo 2º versículo. Estes eram os falsos profetas vestidos de ovelhas que pregavam um evangelho de facilidades para a igreja, que barateavam a graça de Cristo e escondiam a ofensa da cruz, com o intuito de serem agradáveis às pessoas. Na verdade, não são ovelhas, mas lobos vorazes, porque destroem a vida espiritual dos cristãos com sua falsa doutrina.
Por isso são chamados de cães, numa associação que Paulo faz com lobos vorazes. Eles não têm verdadeiro interesse no bem-estar espiritual do rebanho, senão explorá-lo, segundo seu apetite interesseiro. Sempre haverá estes falsos profetas na igreja, especialmente no tempo do fim, conforme nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos nos advertiram, para nos guardarmos do seu ensino e influência. Paulo passou então a demonstrar para a instrução dos filipenses qual é a essência da verdadeira vida espiritual. Ele disse que esta consiste em servir a Deus em espírito, porque é possível somente se comunicar com Deus em espírito, e não pela confiança na carne, conforme faziam aqueles falsos mestres, especialmente os judaizantes, como se vê no verso 3. Nenhum culto que comece na carne e termine na carne pode agradar a Deus, por mais religioso e reverente que seja, porque o que é nascido da carne é carne. Deus é espírito e importa sempre que seja adorado em espírito e na verdade da sua palavra revelada na Bíblia. Este culto em espírito leva o cristão a se gloriar em Cristo Jesus, como se afirma no verso 3, porque fora de Cristo e do trabalho da cruz, não pode existir verdadeira comunhão com Deus, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele ninguém pode ir ao Pai. Esta comunhão, em espírito com Deus, é promovida pelo que Cristo fez e faz por nós, e por permanecer em nós. Sem a sua presença nada podemos fazer quanto a servir e agradar a Deus. Paulo mesmo foi um excelente fariseu. Ele era israelita da tribo de Benjamim, e também circuncidado no prepúcio. Ele era irrepreensível segundo a lei, no entanto chegou até mesmo a ser perseguidor da igreja, porque lhe faltava este conhecimento pessoal e íntimo de Jesus, como afirma nos versos 4 a 6. Paulo poderia se gloriar no que fez, mas seria uma glória vã, porque seria uma glória no que fizera na carne, e não pelo Espírito. Quando conheceu a Jesus e se converteu de fato, passou a considerar como perda todas estas coisas que lhe pareceriam ser lucro, de maneira que abriu mão de tudo que havia recebido por tradição religiosa para guardar, para que pudesse ganhar mais de Cristo. E não somente estas coisas religiosas, mas tudo que possa ser considerado excelente neste mundo, passou também a considerar como perda para alcançar a excelência do conhecimento de Jesus, como afirma nos versos 6 a 8. O que o mundo considera elevado, Paulo considerava como um refúgio, como esterco, para que pudesse ganhar mais a Cristo. Ele estava desembaraçado de tudo e de todos, para poder servir livre e totalmente ao seu Senhor. Não se deixe enganar pelos falsos mestres, nem mesmo pela sua própria imaginação. Era isto que Paulo estava dizendo aos filipenses. Ele não parou nisto. Prosseguiu dizendo no verso 17 que fossem seus imitadores e daqueles que seguiam seu exemplo de vida, porque ele não buscava ser achado em Jesus baseado na justiça da lei, mas na justiça que é segundo a fé em Cristo, a saber, a justiça que é dada como um dom de Deus ao que tem fé em Jesus. E, deste modo a poder conhecê-lo e o poder da sua vida ressurreta, que nos leva a participar dos seus sofrimentos e a estarmos conformados à sua morte. Somente quem tem participação pela fé na morte de Jesus, considerando-a como a sua própria morte, poderá também participar da sua ressurreição, como se afirma nos versos 9 a 11. A ressurreição do nosso corpo no arrebatamento da igreja será a plenitude da perfeição da promessa relativa à renovação do nosso corpo. A perfeição espiritual, que também será obtida na mesma ocasião, será a plenitude da perfeição da promessa relativa ao nosso espírito. O modo de se viver pela fé nesta promessa da perfeição futura, que teremos do nosso corpo e espírito, é buscando a perfeição de santificação do nosso espírito, alma e corpo, como se vê em 1 Tessalonicenses 5 verso 23. Esta santificação de todo o espírito, de toda a alma e de todo o corpo, a saber, de todas as suas partes e faculdades, será completamente perfeita no céu. Portanto, este trabalho de aperfeiçoamento deve começar aqui na terra. Os que vivem deste modo comprovam que são da fé em Cristo, porque prosseguem vivendo do modo dos que testemunham que estão de fato à busca desta perfeição futura que lhes foi prometida por Deus, como Paulo afirma no verso 12 deste 3º capítulo de Filipenses. Nem Paulo teve, nem qualquer cristão terá a perfeição total de santificação do seu espírito, corpo e alma enquanto viverem neste mundo. Mas, sendo imitadores de Paulo, devem viver avançando adiante para o alvo que lhes foi proposto por Deus, de alcançarem o prêmio da chamada que receberam da parte de Deus por estarem em Cristo Jesus, como se vê nos versos 13 e 14. Afinal, Paulo e os demais apóstolos foram levantados pelo Senhor para serem modelos a serem imitados pela Igreja, quanto ao modo correto de se viver para Ele. Aqueles que são maduros espiritualmente são os que estão aperfeiçoados para a obra do ministério, e devem ter sempre este sentimento a que Paulo havia se referido. Caso contrário, aqueles que sentissem alguma coisa de modo diferente, Deus lhes revelaria no tempo oportuno a verdade dessas afirmações, como lemos no verso 15. Mas,
Nenhum cristão deve recuar do ponto a que chegou de conhecimento da revelação da verdade por Deus. A medida de perfeição, ou seja, da maturidade espiritual a que cada um chegou, deve ser mantida, e devem prosseguir na mesma, rumo ao alvo da perfeição que lhes está proposta, como Paulo afirma no verso 16. Onde houver a verdadeira graça, ela nos conduzirá a um desejo de ter uma maior graça. Esta graça não vem de nós mesmos, mas de Jesus Cristo. É, portanto, o exemplo de Paulo e de todos que viveram desta forma que deve ser seguido, e não daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que negam a necessidade de todas estas coisas, mesmo daqueles falsos líderes que se entregam a um tipo de religião de base emocional, e até choram para impressionar seus ouvintes, como se vê nos versos 17 e 18. Por maior aparência que haja de piedade na devoção deles, ela é falsa, portanto o fim deles é a perdição, porque não podem atinar com as coisas espirituais que são discernidas somente espiritualmente, por aqueles que andam no Espírito Santo. Como cuidam somente das coisas terrenas, e dos seus interesses carnais, não há verdadeira prática espiritual em sua religião, por maior que possa ser a aparência de piedade que tentem transmitir para conquistar os corações dos incautos, como se vê no verso 19. O padrão das coisas que os cristãos esperam no seu viver está no céu, de onde aguardam a volta do Senhor, para que transforme este corpo terreno, no corpo glorioso que lhes está prometido que receberão no arrebatamento. O Senhor fará isto, segundo a eficácia do seu próprio poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas, como Paulo afirma nos versos 20 e 21.